Presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, antes de entrar no assunto principal, só quero registrar aqui o que ocorreu esse final de semana. Estive no sábado na audiência pública promovida pela Câmara Legislativa sobre a criação da região administrativa do Sol Nascente e Pôr do Sol. É uma região quase 100 mil pessoas, que foi construído sem praticamente nenhum planejamento. As pessoas foram ocupando e agora temos que regularizar. Afinal de contas, já é uma área consolidada, mas que falta tudo, absolutamente tudo. E, evidentemente, tive a oportunidade de falar nesse momento e coloquei a questão da lei que nós aprovamos nessa casa, no Congresso Nacional, que é a Lei de Regularização Fundiária, é uma área de interesse social, pessoas carentes, bastante relevante mesmo, e que temos que aproveitar essa lei para proporcionar a esses moradores a escritura, que é o sonho de muita gente, não é? De receber sua escritura da casa própria. Inclusive, nesse caso especial, a lei prevê a própria escritura gratuita em todas as áreas de interesse social. E também me comprometi a trabalhar a nossa bancada, que tem direito aqui à emenda impositiva, para que pudéssemos destinar pelo menos uma das 3 emendas impositivas, em torno de 60 milhões, para infraestrutura, saneamento básico, e construção também de creches, escolas que praticamente não existem absolutamente nenhuma escola construída. Mas a reunião foi bastante produtiva, acho que a maioria dos deputados distritais que pronunciaram foram favoráveis à criação, e eu espero que a gente possa realmente dar um pouco mais de dignidade àquela comunidade. Comunidade essa que, inclusive, em 2011, quando assumia a Câmara Federal, nós tivemos a oportunidade de colocar 150 milhões no orçamento, como emenda, naquela época ainda não era impositiva, mas acabamos perdendo a emenda por falta de projetos. Então é um dos problemas que nós temos em Brasília, mas também no Brasil. Falta de projetos estruturantes, falta de projetos, e muitas vezes tem recurso e não tem o projeto aprovado. Em seguida, fui ao INCRA 8, também uma comunidade que já existe há mais de 30 anos, quase 6 mil pessoas, que também não tem escritura, era uma área rural, que também está consolidada, e a ideia, então, é transferir agora para o GDF, para que ele possa também realizar o sonho dessas pessoas, entregando também a escritura. E espero que a gente possa dar como também de interesse social, tendo em vista que essa área era uma área rural, era um assentamento de funcionários do INCRA, e agora já estão na 2ª geração, porque já tem bisneto lá de servidores antigos do INCRA, mas são quase 6 mil moradores. E depois seguir para Braslândia, que é muito próximo, já prestigiando lá a festa da goiaba, e que, por incrível que pareça, esse ano houve um recorde de produção de goiaba, exatamente em função das chuvas, que esse ano, né, a gente presenciou aí realmente diferente do ano passado, dos anos anteriores, muita chuva, e também o fim do racionamento. Nós tivemos racionamento, inclusive prejudicando muito a atividade rural aqui no Distrito Federal, né? Praticamente foi proibido até de qualquer utilização de água, mesmo na produção da agricultura familiar. Então, este ano foi uma produção recorde e tive o privilégio de participar da festa. Não é uma festa como a do morango também, que Braslândia é um dos maiores produtores de morango da região, e temos uma bela festa, a festa do morango, e esse final de semana foi a festa da goiaba, também bastante concorrida. Mas, presidente, senhores colegas senadores, apresentei um projeto de lei de uma experiência que tivemos em Brasília, mudando aqui a LDO e também uma alteração da Lei 9394, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. A LDB, famosa LDB.
Aqui no Senado, e eu já pedi que fizesse uma alteração no regimento, nós não temos no Senado um instrumento que nós temos na Câmara, que é um instrumento chamado indicação. Porque tem vários projetos que a iniciativa é do Executivo. Aqui no Senado foram aprovadas diversas leis autorizativas, que na Câmara nós simplesmente transformamos essa lei numa indicação e encaminhamos para o Executivo para que ele encaminhe para essa casa um projeto com a iniciativa do Executivo. Que tudo aquilo que que tenha que ter custo, nós não podemos. E espero que a gente não faça nunca mais exatamente aprovar leis que gerem atribuições e encargos para os municípios e que a gente não dê a eles a contrapartida do recurso. Essa casa aprovou, e eu tive o privilégio de acompanhar, mas que trouxe um transtorno muito grande para os municípios, foi o piso salarial dos professores, por incrível que pareça, meritório, evidentemente, né? Um valor mínimo, baixíssimo até, o piso, mas que acabou atrapalhando muito os municípios que tinham, muitas vezes, o plano de carreira consolidado e que muitos dos estados tiveram que destruir o plano de carreira para atender a lei do piso salarial. E muitos estados ainda não cumprem, por incrível que pareça, que além do valor, tem ainda um percentual da carga horária que tem que ser destinado às atividades desta classe, correção de prova, planejamento pedagógico. Mas nós aprovamos essa lei sem dar aos estados e municípios condições para eles pagarem isso. Então, esse tipo de lei prejudica muito, mas tudo que se refere à gestão da máquina pública, a iniciativa é do Executivo. Então, eu estou pedindo para mudar o regimento, para que a gente instale também esse procedimento da indicação, porque esse projeto eu coloquei na LDB, mas poderia ter apresentado, como estou apresentando uma espécie, né, de indicação, porque não está aprovado ainda, né, sugerindo a consolidação do Bolsa Universitário, que é um projeto que nós adotamos aqui no DF, que deu muito certo, depois acabaram com ele também, mas é o que precisamos para aumentar, inclusive, a nossa taxa para atender o Plano Nacional de Educação. O nosso Plano Nacional de Educação tem metas estabelecidas, e uma delas já era para ter atingido os 50% de matrículas, 33 líquidas e 50% bruto de matrícula no curso superior. O Brasil não atingiu isso ainda. Evidente que, por mais que nós tenhamos aqui esforçado no sentido de aprovar aqui o ProUni, né, o FIES, o Pronatec, nós ainda não conseguimos avançar nisso. Porque, senador Cajuru, eu acompanhei aqui há alguns anos, incrível como as boas ideias eram implementadas, mas por trás delas tinha outros objetivos. Basta ver o Mais Médico, que é um projeto importantíssimo, mas que por trás havia outros interesses ideológicos e muito mais do que isso. Da mesma forma, o segundo tempo, eu fiz auditoria aqui do segundo tempo, quando entrei na Câmara Federal, desviaram recursos, assim não era 10%, 20%, não era 100%, 99% dos recursos eram desviados. E um projeto maravilhoso, que era botar esporte nas quadras, nas comunidades. Então, faziam todo um projeto, né, onde não tinha a criança, eles usavam as crianças das escolas, fotografavam para prestar conta, mas não executavam o projeto corretamente. Eu identifiquei, por exemplo, instituições que pagavam 700 mil, 500 mil com a nota fiscal ao consumidor para pagamento de ônibus, que sequer a empresa tinha ônibus, sequer tinha um contrato de aluguel de ônibus. Alimentação, 700 mil reais a notinha ao consumidor. Então, é uma bela ideia, um projeto maravilhoso, mas que por trás os interesses eram outros. E o que aconteceu aqui? Da mesma forma, eu recebi agora aqui o acórdão do Tribunal de Contas sobre o FIES. FIES é financiamento, né? O aluno paga depois. E que o governo, em vez de utilizar esses instrumentos públicos, como o FIES, ProUni, como o Pronatec, mas usar adequadamente, não, faz de qualquer jeito. Então, por exemplo, se eu tenho excesso de alunos hoje no curso de administração, não tem sentido o governo financiar FIES ou ProUni para um curso, estou dando exemplo aqui de administração, pode ser outro,
mas que não tem no mercado, a necessidade do mercado. E às vezes você tem uma demanda grande no mercado, você não está formando ninguém. É o caso dos médicos. Eu tenho a PEC 200, que eu também estou reapresentando, que permite que o governo possa exigir daqueles alunos que estão fazendo sua universidade pública uma contrapartida. No caso dos médicos, hoje grande parte dos nossos alunos que fazem medicina, eles terminam o curso, na semana seguinte estão montando o seu consultório, sem dar nenhuma contrapartida para o Estado, para a comunidade, para a população. E precisando de médico em diversas regiões. No Amazonas mesmo você tem dificuldade em atender os municípios. O município do nosso colega Plínio aqui, 1.200 quilômetros de Manaus. Para colocar um médico lá é muito difícil. Então, a PEC 200 veio nesse sentido, de permitir que o governo coloque um aluno desse, que está sendo recém-formado em medicina, no município que está faltando, pagando o salário normal. Não é trabalhar de graça, não. Mas o governo tem que ter, não só medicina, mas em todas as áreas de interesse social do governo. Então, estou desarquivando lá, porque estava arquivado já lá na Câmara, para reapresentar aqui no Senado. Mas eu apresentei hoje esse projeto para resgatar o Bolsa Universitária. O que nós temos que fazer? Nós não podemos dar simplesmente a Bolsa, por dar a Bolsa. Você tem que dar para o aluno condições para que tenha experiência e que ele possa dar uma contrapartida para o Estado. Então, o ProUni, por exemplo, eu estou dizendo isso aqui, as bolsas poderão ser concedidas 100% ou 70%, depende de cada curso, depende de cada condição de contrapartida, mas nós tivemos uma experiência que dava uma bolsa de 100%, como o ProUni dá, e o aluno dava 20 horas semanais de contrapartida na escola pública, na implantação da educação integral. Ora, se eu dou uma bolsa para um aluno de educação física, o governo está bancando isso 100%. Nada mais justo do que pegar este aluno, para que ele possa, numa escola pública, dar uma contrapartida. É bom para ele, vai dar uma experiência para ele. É bom para o Estado, porque o Estado não tem como contratar milhões de professores para cobrir a educação integral, que nós temos uma meta a ser atingida. Nós já tínhamos que ter implantado a educação integral em pelo menos 50% das escolas públicas. Não conseguimos ainda. E não vamos ter condições de contratar professor para atender tudo isso, mas temos condições de projeto como esse, de você aproveitar milhões de alunos que estão estudando hoje por conta da sociedade, quem paga essa conta somos todos nós, e eles poderem dar a contrapartida nas escolas. A mesma coisa de direito, você pega os alunos que estão fazendo direito e pode utilizá-lo na Defensoria Pública, no Ministério Público, ajudando, dando experiência para eles, que é bom para eles, é bom para o Estado. Evidente que a lei também permite você, além da bolsa, dar um custo, uma ajuda de custo, vamos dizer, para o transporte, para a alimentação, mas é uma forma de você regular, vamos dizer assim, a justiça social. Não tem sentido hoje, você paga um monte de bolsa, às vezes, esses alunos, inclusive, formam, terminam, ficam desempregados. No caso do FIES, sequer tem condição de pagá-lo. Se você pegar a inadimplência do FIES hoje, é imensa. E o pior, nesse acordo do Tribunal de Contas que recebi hoje, no caso do FIES, ficou nítido. E eu denunciei isso na época, em 2014, no primeiro semestre de 2014, ano eleitoral, foi atendido, para vocês terem ideia, 732 mil alunos. Eram os contratos que tinha no FIES 2014. Ou seja, dos 55 bilhões previstos até 2020, só no primeiro semestre de 2014, que era ano eleitoral, eles colocaram 13,8 bilhões. Sequer estava ajustado no orçamento. E depois não conseguiram nem pagar as faculdades. Que é o que aconteceu com o Pronatec. Eu fui o relator do Pronatec também. Um projeto maravilhoso, porque vocês sabem, qualquer país desenvolvido, você pega o Japão, você pega a Alemanha, 50% dos alunos fazem curso técnico. No Brasil, nós não tínhamos atingido ainda 8%. Aí veio o Pronatec. E que nós tivemos dificuldade, inclusive, de ampliar,
porque o projeto original veio só para a escola pública. Nós colocamos, além da escola pública, o Sistema S, que eles têm realmente uma expertise na qualificação profissional, e colocamos também as universidades que quisessem colocar curso técnico compatível com os cursos superiores que ela tinha, não tinha problema nenhum. Então a gente conseguiu avançar um pouco, só que da mesma forma, não colocar orçamento, ano eleitoral, distribuir bolsa para todo mundo, bastava você formar uma turmazinha e já tinha garantia do MEC, não é, que poderia instalar, depois não pagaram para ninguém. Então, isso é ruim quando você usa politicamente, principalmente ano eleitoral, né, esse tipo de projeto, que é uma ideia maravilhosa e acaba comprometendo a qualidade do projeto. Então, estou fazendo aqui uma alteração na LDO, na LDB, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, permitindo, então, que o governo possa dar o bolsa universitária, exigindo, inclusive, contrapartida e com ajuda de transporte e alimentação. E eu tenho certeza que, com isso, você vai poder realmente avançar bastante na educação integral, mas, além da educação integral, nos programas sociais. Nós temos alunos que fazem assistência social, que pode ajudar, porque o que não pode acontecer é o que está acontecendo hoje na educação. O professor hoje sai da faculdade, vai direto para a sala de aula sem nenhuma prática, que acabaram com o curso normal. Agora eu espero que, com a reforma do ensino médio, um dos itinerantes da educação profissional seja magistério, para voltar à escola normal antiga, que o aluno aprendia no seu dia a dia a prática, o chão da sala de aula, né, o plano de aula, ia depois para a sala de aula com experiência, diferente do que acontece hoje. Hoje entra um professor em sala de aula que nunca alfabetizou ninguém para alfabetizar a criança, sem ter experiência nenhuma. Então, eu vejo assim, é um projeto que eu vou pedir, evidente, o apoio de todos, mas que pode ajudar muito a resolver não só a questão da educação de qualidade, educação integral, como também tempo integral, como também em outros programas sociais. E a gente procurou sempre atender, compatibilizar o curso com a atividade. Se está fazendo educação física, ele vai dar educação física, esporte no contraturno da escola. Se ele está fazendo nutrição, ele vai ajudar na alimentação, porque tem que ter alimentação na educação integral. Se ele está fazendo cultura, artes, ele vai na escola também dar essa contrapartida, né? Voltado para a área que ele está dando. Você está fazendo pedagogia, reforço escolar, que é um absurdo hoje. Se você pega o regimento hoje aqui da Secretaria de Educação do DF, no Brasil todo é assim, né? Agora aqui está 50%, mas já chegou a 30%. A nota real só valia 30%, hoje vale 50%. O resto é trabalho em grupo, vocês sabem como é que funciona. Ou seja, hoje para um aluno ser reprovado é quase que impossível. Nem se ele quiser, é difícil ser reprovado. Então, a gente precisa recuperar esse aluno. Não dá para chegar um aluno como está chegando hoje nas faculdades, ser um analfabeto. E tentar corrigir isso na faculdade, não tem jeito. Então, você tem que, no ensino fundamental, no ensino infantil fundamental, você já tem que, através de reforço escolar, você já não deixar acumular, né, o que está sendo acumulado hoje, de dúvida. O aluno sai do ensino médio hoje sem saber nada, sem saber português, sem saber matemática. Então, esse projeto tenho certeza absoluta que vai beneficiar e melhorar muito a educação, principalmente incrementando a educação integral. Era isso, presidente. Obrigado.